Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo agora? Olá. Já entendi o que aconteceu. Estava sem som. Quem está por aí para me dizer se o áudio está funcionando, se agora dá para me ouvir? Agora sim. Obrigada, Ângelo, pelo seu retorno. Puxa vida, expliquei tudo e saiu sem áudio. Então a gente vai passar por esse processo todo de novo. Não se preocupe, que eu não vou deixar esse conteúdo para você sem a voz, né? Não tem como aprender lançamento via mudo. Então, vamos começar do começo? Vamos pegar a parte que nos interessa e trabalhar então os lançamentos das nossas ginastas. Vamos começar do começo, não tem problema. Ó, um monte de pergunta aqui. Está sem som? Está sem som? Pois é, estava sem som e como eu não vim olhar antes, agora não estará mais. Vamos seguir por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar do começo. Mais uma vez. Vamos entender todo esse processo agora com som. Agora dá para me ouvir, né? Então vamos lá. Começando do começo, como que eu devo lançar este aparelho? Como que eu preciso fazer com que esse aparelho saia da minha mão? Faça o desenho de parábola que a gente precisa e complete esse movimento da forma correta. Então vamos lá, vamos pensar o seguinte. O desenho de parábola é o meio círculo lá, certo? Para fazer esse lançamento, eu preciso direcionar através do meu braço. Então, aonde estiver o braço da ginasta, é onde deve estar, é onde vai sair esse aparelho da mão da ginasta. Então, para entender sobre isso, eu preciso pensar o seguinte: é o meu corpo, é o corpo da ginasta que vai definir como será esse lançamento, certo? Então, vai partir de como ela prepara. Então, nós vamos pensar na parte de cima primeiro, ó, os braços. Trava os braços lá na preparação. Eu sempre falo que a mão esquerda, né, no caso se eu for lançar com a direita, é o meu copiloto, então eu preciso das duas mãos para direcionar. Preparei lá no elevê, vou fazer só a parte de cima, só a parte do braço, ó. Faço o plié, o meu tronco tá parado, o meu braço tá parado. Subir. Na hora de subir, esse braço faz uma diagonal, para que a intenção seja o aparelho fazer esse desenho, desenhar a parábola e finalizar lá do outro lado. Combinado? Beleza. Entendi que o meu tronco não deve ter movimento, né? Que eu vou fazer esse movimento plié, travei. Não posso soltar o corpo. É errado quando a ginasta lança e balança todo o corpo. Então vamos lá. Entendi a parte superior. Vamos entender a parte de baixo agora. Vamos entender como que precisa estar essa perna da ginasta. Então, vamos lá. Eu vou pedir para minha ginasta, ó, subir no elevê. Vou fazer o plié, plié e elevê, certo? E isso vai ser coordenado com o braço. Então, ela vai fazer plié, desce o braço, desce os dois braços. E elevê, sobe os dois braços. Quando ela coordena esse movimento, ela está fazendo toda a execução de lançamento corretamente. Então, se a gente for pensar no movimento de uma forma completa, eu vou preparar lá no elevê, vou fazer o plié, desço os dois braços, sem movimentar o tronco. Na hora de lançar, eu travo o meu braço na diagonal e junto, né, sincronizado lá com o braço que vai subir, ó, eu subo também o elevê das pernas, dos pés. Agora, um erro muito comum e bastante grave é não travar o tronco, não utilizar essa região aqui para que o movimento aconteça. Então, eu não posso fazer esse movimento e soltar a barriga, ó. A ginasta, quando solta a barriga aqui, ela perde a direção do braço e, consequentemente, esse aparelho vai sair sem direção também.
Então, ao mesmo tempo que eu faço o plié, a descida dos braços, né? E vou lançar o meu abdômen, o meu tronco, né? O meu core de uma maneira geral, precisa estar travado. Isso não vai mudar para os aparelhos. Então, não vai mudar para o arco, para a bola, para a corda, para a fita, certo? A técnica de lançamento, ela permanece. Agora, a gente vai pensar nisso na bola, ó. Então, preparei no élevé, vou fazer plié e na hora de lançar, travo o meu braço lá, certo? Já um spoiler aqui, a gente vai falar disso em outra aula, mas sempre que esse aparelho descer, independente do aparelho que for, eu preciso amortecer, ó. Então, eu nunca vou pegar e travar ele no caminho. Eu sempre amorteço, desço o braço junto com a recuperação do aparelho. Então, preparei, plié, lancei, espero o aparelho lá no ar. Quando ele chegar, eu amorteço e finalizo, ok? Esse aqui é a forma de a gente lançar o aparelho bola do jeito mais clássico, né? O mais comum. E se eu for fazer isso com o aparelho massas? A mesma coisa, do mesmo jeito. Agora, o que vai mudar é a quantidade de força que essa ginasta vai aplicar, por conta que as massas é um pouco mais leve. Então, eu vou pensar o seguinte, braço lá em cima e o copiloto, né, que é aquele braço que não vai se lançar massa, ó, ele desce junto, ó, desceu, plié, abdômen, trava o tronco, parou, soltou a massa lá no élevé, certo? Um detalhe importante sobre massa, quando eu lanço, essa massa que fica precisa se movimentar. Então, depois que eu soltei essa massa, ela tá lá no ar, ó, essa aqui deve ter uma movimentação, senão ela vai ficar estática, tá? E a recuperação é da mesma maneira, ó. A massa tá vindo lá, eu recuperei, amorteci e finalizei, ok? A diferença da massa para bola tem a ver com o peso, mas a técnica corporal e a técnica de lançar não muda. Val, mas e se eu for lançar essa massa assim, ó? Certo? Da mesma maneira. A massa que vai ser, vamos dizer assim, o piloto de lançamento, ele vai travar o braço da mesma maneira, ó. Então, preparei lá em cima, plié, lancei, certo? E essa massa aqui que ficou guiando o caminho, ela vai travar o braço da mesma maneira. E se eu for fazer esse lançamento com a corda, como é que fica com a corda? Exatamente igual. Então, eu vou fazer o seguinte, a trava do meu corpo, né, a trava que a gente aprendeu sobre ombros, sobre abdômen, sobre as pernas, ela permanece. A diferença é que com a corda eu tenho duas pontas. Eu vou, por exemplo, preparar nessa posição, faço uma meia volta do lado de cá, ó, meia rotação e lancei, certo? Vou fazer aqui com a corda dobrada para ficar mais fácil. Então, ó, preparei, girei uma meia rotação do lado de cá, ó, coordeno isso com o plié e quando eu for lançar, eu acompanho a subida da corda com a subida do meu corpo. Válido aprender aqui para ensinar para as ginastas, ó. Quando essa corda sai da sua mão, ela tem que sair na direção da parábola. Se a ginasta soltar quando a corda passar do ponto, ó, passou do ponto, a chance de o aparelho ir para trás é grande. Então, tem que se atentar aonde está a mão, mas também em qual direção que a continuidade da corda está na hora do lançamento. Mais uma vez, preparei aqui, ó, posso fazer com a corda aberta ou como for. Preparei, preparei no élevé, fiz a meia rotação do lado de cá, lancei e depois recuperei. A gente vai ter uma outra aula sobre recuperações, agora só falando de lançamento. E o aparelho fita? Como é que fica o aparelho fita para lançar? Vamos pegar aqui um lançamento da forma mais clássica, mais básica, né? E a mesma ideia da corda. Vou preparar então, lá na diagonal, ó, uma mão tá do lado de cá, outra mão do lado de cá. Vou fazer a meia rotação, lançou. O estilete faz o mesmo caminho que a corda fez. Então, preparei. 1, 2, lançou. É importante pensar que na hora que a fita, que a bola, que o aparelho que for sair da sua mão, você vai embalar e coordenar junto com a subida do seu corpo. Porque é essa dinâmica que faz com que o aparelho suba na direção que você quer. Não, na direção tem a ver com o braço, tá? Na coordenação ali que a gente precisa para fazer o lançamento. Então, o aparelho fita, tal qual a corda,
gira 1, 2, lançou. Terminamos os aparelhos? Não, ainda temos mais um, né? Temos o aparelho arco. E a diferença do aparelho arco é que ele pode ser lançado também com duas mãos, né? Posso lançar ele reto ou com duas mãos. Vamos fazer das duas maneiras. Preparei lá igual a bola, ó. Preparei em cima, elevei. Vou fazer o plié. Na hora do plié, esse arco não deve bater no chão. Então, eu vou fazer aqui, ó, eu falo que é a quebra do punho, ó. Quebrei o punho, trago o arco pra trás para ele não bater no chão. Na hora de subir, travo a barriga, o abdômen, o elevê, o ombro na direção que eu quero. Qual que vai ser o erro da ginasta? Na hora de subir, ela fazer isso aqui, ó, tá? Essa trava aqui com o punho quebrado, ó, punho quebrado. Isso aqui é descontrole, porque a gente quer uma direção reta na parábola, né? Diagonal, na verdade. Então, a hora de soltar o arco, não pode fazer isso aqui com o punho. É válido você prestar atenção na sua ginasta. E se eu for lançar com o arco deitado, né? Com as duas mãos, eu vou utilizar a mesma ideia. Então, preparei, plié, lancei. Posso lançar em pizza, ó, onde eu fiz o movimento subindo a parte mais próxima de mim do arco, ou eu posso lançar, por exemplo, aquele que o arco gira lá em torno do eixo. Mas a preparação é toda igual. Preparei, lancei. Qual foi aqui a informação importante para você levar para suas ginastas? Abdômen. Não se faz lançamento soltando o abdômen. Eu falo aqui, ó, fecha o colete, né? As nossas costelas, elas têm aqui uma abertura. Então, imagina que você quer contrair e fechar o colete. E a partir disso, preparei, não deixo a barriga solta, né? Contrai o abdômen, ó. Preparei no plié, coordeno a subida do elevê com os braços. Tchum! Lancei, travo o abdômen, travo o braço, finalizou. O desenho que a fita, que a bola, a massa, a corda vai fazer é sempre uma parábola. Então, por isso, você precisa lançar esse aparelho nessa posição de diagonal, né? O braço lá na frente, na diagonal da sua ginasta. Muito bem, muito bem. Agora sim, né? Tivemos um problema técnico relacionado ao som e agora estamos de volta. Fico feliz com a participação de vocês. Ficou alguma dúvida até aqui? A gente trabalhou o lançamento com a técnica mais básica, né, na hora de lançar. Porém, se eu for lançar fora do campo visual, se eu for lançar, enfim, as variações de cada um dos aparelhos, vai fazer também diferença em como essa ginasta deve ficar com o seu corpo. Mas lembra sempre que a técnica correta de lançar é o abdômen firme, abdômen travado, para que esse aparelho saia da mão dela com a energia que precisa. Lembrar também que o que a gente vai desenhar no ar é uma parábola, igual lá na aula de matemática. Então, vou fazer aqui com a fita, ó. Vamos lá. Se eu quero, nem vai ficar bom também, mas ó, eu quero fazer este desenho, né? Então, imagina aqui, saiu o aparelho da mão da ginasta. Saiu da mão da ginasta, vai subir na diagonal, vai chegar lá no topo, no auge do lançamento e vai terminar lá do outro lado, aonde ela almeja que esse aparelho chega. Então, se for um aparelho, um lançamento que tenha mais rotações, com mais deslocamento, provavelmente tem que fazer esse lançamento para ele chegar mais à frente. Se for um lançamento mais para ela mesmo, aí o desenho da parábola vai acabar ficando mais em sobe e desce. Mas eu quero saber se ficou alguma dúvida relacionada aos lançamentos. Hoje é o dia de vocês perguntarem qual é a dúvida que você tem sobre lançamentos. Enquanto vocês tiram as suas dúvidas, eu quero dar aquele lembrete que já está no ar a aula 1 da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica. Já temos muitos professores acompanhando e para eu poder aqui contribuir com vocês, esse conteúdo é gratuito. Então, você pode acessar a bio do Instagram, que está trazendo aí a aula 1 para você poder assistir, acompanhar. Esteja lá no grupo do WhatsApp também, na nossa comunidade do Facebook, porque a gente vai poder fazer essa troca, entender quais são as suas dificuldades, as suas dúvidas e os aprendizados sobre a aula 1. Na quarta-feira já sai a aula 2, mas hoje com a aula 1
é importante que você assista, e você tem até quarta, hein? Assiste lá para não perder esse conteúdo. Lá eu vou te ensinar os 4 passos para você ensinar com excelência, mesmo que você não tenha sido ginasta. Então, tudo que eu demonstrei aqui, eu explico para vocês o seguinte, eu não tenho uma ginasta aqui para demonstrar. Então, a Val precisa mostrar os movimentos, mas você sabe que você não precisa mostrar os movimentos para sua ginasta. Você precisa saber corrigir, saber o lugar certo para acontecer e realizar, né, o movimento correto ali em relação ao tronco, aos braços, a coordenação do corpo por completo. Tá legal? A Joana falou, cheguei atrasada, não vi a explicação do Robson e barriga, os ombros. Ah, ok. Ó, o corretor estragou o que eu escrevi. Vamos lá. Sempre que a sua ginasta for lançar, você precisa observar como está o tronco dela, certo? A direção e a altura do braço é importante para esse aparelho fazer o desenho da parábola. Mas é muito comum que elas soltem o abdômen. Então, se ela tá soltando o abdômen, tá faltando coordenação aí e correção sua. Eu preciso que esse abdômen fique fechado para que esse movimento aconteça com um movimento de trava. Veja o que acontece quando eu solto a barriga, ó. Esse aparelho vai para outras direções, eu perco o controle do aparelho. Então, sempre o abdômen fechado e o ombro também. Eu não posso lançar e chacoalhar todo o meu tronco. É sempre travado. E os 2 braços juntos para um lançar o aparelho e o outro ser o nosso copiloto. Tá legal? Bom, quem chegou por aqui agora há pouco e de repente estava muda a live, foi um problema técnico aqui, já está ajustado. Acho que agora vocês estão me ouvindo, né? E eu quero saber se você tem alguma dúvida ainda sobre os lançamentos dos aparelhos, porque agora é o momento de a gente falar sobre eles. Por que a sua ginasta precisa saber sobre lançamento de aparelho? Vá, mas eu não tenho nem altura na minha sala para dar aula, ou eu não tenho nem os aparelhos, né? A gente falou muito sobre esses aparelhos na semana passada, nas lives de aquecimento, que você pode aí adaptar, trazer possibilidades. Mas mesmo que, vamos lá, hoje eu vou fazer uma aula de balão com as minhas ginastas e eu vou ensinar a técnica correta de lançar, né? E lembrando que chama lançamento e não jogamento. Não pode dizer jogar, né? Na GR a gente lança. Por que a gente fala lançamento? Porque existe toda uma técnica para lançar. Não é simplesmente esse aparelho sai da minha mão de qualquer jeito. Esse aparelho sai da minha mão com o objetivo final, que é subir, fazer a parábola e terminar exatamente na posição que precisa. A Dorinha falou, eu estou usando os ursinhos. Perfeito. Olha aí, ó. Ótima solução que a gente conversou na semana passada aqui nas nossas lives de aquecimento. E que isso é uma possibilidade para você já trabalhar, né? Não existe desculpa para dizer assim, eu não consigo trabalhar a técnica de lançamento com as minhas ginastas. Consegue. Existem possibilidades aí que a gente já viu, inúmeras inclusive, para você trabalhar do jeito certo, ensinar do jeito certo, a sua ginasta aprender do jeito certo e o resultado vir. Porque você precisa preparar a sua ginasta de todas as formas, né? Dá para ela essa vivência aí dos aparelhos, dos lançamentos e ensinar do jeito correto. Eu quero aqui saber se você já assistiu a aula 1. Você que tá aqui comigo, já assistiu a aula 1 da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica? Conta pra mim aqui no chat. Quem já assistiu? Quem já acompanhou esse conteúdo? Nessa aula 1 eu falo sobre os 4 passos para você ensinar ginástica rítmica com excelência. Isso aqui é só um dos conteúdos, né, sobre ginástica rítmica, que eu vi que existia uma necessidade de vocês, professores, aprenderem um pouquinho mais. Então a gente fez esse conteúdo e mais do que isso, né? Eu tive que fazer 2 vezes ainda, graças ao som, que não tinha saído na primeira vez. Mas ainda assim a gente tem esse conteúdo aí especialmente para você. E hoje a gente tá aqui na nossa live número, deixa eu ver aqui, 95. São 95 lives, 95 vezes conteúdos, pelo menos, só das nossas lives semanais. Toda semana a gente tem o seguinte aqui no nosso canal, ó. Segunda-feira às 8 da noite e quinta-feira ao meio-dia. São os 2 encontros marcados que você tem comigo aqui no canal, se você quiser aperfeiçoar a ginástica rítmica, gratuito, é o seu momento da semana de poder conversar comigo e tirar suas dúvidas. Então, quais são as suas dúvidas hoje sobre o aparelho? Pode trazer aqui para mim.
A Cris já falou que fez as anotações no caderno, excelente. Agora bora aplicar com as suas ginastas, ter os resultados de excelência e depois me contar como é que foi. Tá legal? Oi, Lu, seja bem-vinda por aqui. Oi, Adri, boa noite. Bom, lançamentos. Eu preciso entender sobre parábola, eu preciso entender sobre essa coordenação do corpo e eu preciso entender que é a técnica correta, mais a repetição, né, que vai trazer o resultado. Então, imagina o seguinte, eu treino a minha ginasta para lançar, mas ela não sabe lançar do jeito certo, ela lança de qualquer jeito. Ela lança com aquele braço solto que eu falei, ela não contrai o abdômen, ela não usa essa técnica que a gente viu aqui, que é a técnica correta de lançar, certo? Ela repete isso 25 mil vezes durante a vida dela como ginasta. Ela tem chance de começar a acertar na competição? De acertar na competição, sim. Mas existe falha técnica que é grave. Então, eu sempre falo o seguinte, é melhor você dar um passo para trás. Dê um passo para trás. Ensine para ela a forma correta de lançar. Porque aí, independente da forma, né, ela tendo a técnica, ela tendo a base, ela vai conseguir construir qualquer lançamento. Mas para isso você precisa saber sobre o lançamento correto, como lançar do jeito certo, né? E isso não serve só para lançamento, serve para tudo na ginástica rítmica. Hoje eu abri uma caixinha e eu perguntei para vocês sobre o código de pontuação. Levanta a mão aqui quem tem o código de pontuação sempre em mãos. Quem tá com o código sempre por perto, quem sabe sobre as regras. Se você ainda não é desse time que sabe e que acompanha, que tem o código por perto, fique esperto. Você pode estar ficando para trás. Esses professores que estão trabalhando corretamente, seguindo as regras, vão ter melhores resultados e depois não vai adiantar você falar, porque as minhas ginastas isso ou aquilo. Não, mas espera aí. Você está seguindo as regras, você está seguindo o jeito certo de ensinar, você está sabendo como fazer tudo isso? Então é importante que você saiba sobre isso. E eu sempre falo, aqui eu tô falando com adultos. Nessas lives, esses encontros aqui são para professores de GR. Então você como adulto, profissional, tem que assumir suas responsabilidades. Não tá usando o código de pontuação? Assiste a aula 1, que na aula 1 da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica eu te explico mais um pouquinho sobre a importância e o entendimento sobre o código de pontuação, certo? Por que é importante você saber sobre o código? A aula 1 está disponibilizada hoje, o link está aqui na bio do Instagram. Eu vou até mandar aqui o link para vocês também. Deixa eu pegar aqui. Enquanto isso, vocês vão me mandando as suas perguntas. Tem alguma dúvida aí? Manda aqui para mim, manda a sua dúvida, sua pergunta, para que eu possa responder você e te ajudar nesse processo de ser um profissional de excelência. Porque o meu intuito aqui é te passar o máximo de informações sobre aquilo que você precisa. E eu tenho um detalhe, se você ainda não assistiu às aulas, você vai clicar nesse link aqui, ó, e vai assistir a aula 1, que eu acabei de deixar aqui para vocês, ó, fixado. Assiste a aula 1, lá eu te trago de uma forma gratuita, tá? As informações para você ser um profissional de excelência. E na quarta-feira já temos a aula 2, então não perca esse conteúdo. Sobre lançamentos, mais alguma dúvida, mais um questionamento? Se você está por aqui, gosta desses conteúdos, gostaria de se capacitar aí como professor de GR, saiba que agora no próximo domingo, dia 14, a turma número 11 do meu curso de Ginástica Rítmica com Excelência vai se formar. Deixa eu ver se dá para vocês verem aqui, ó. Ó, lá em cima tem aqui, ó. Opa, aí, ó. Tá vendo lá meu quadrinho de fotos não, de coloridinhos, de post-its? Lá são todos os alunos do curso de Ginástica Rítmica com Excelência que já fazem parte do nosso time. São mais de 170 professores do Brasil todo, tá? Que acompanham esse método, aplicam esse método e têm resultado. E você vai poder agora, não fica sempre aberta essas inscrições, mas no domingo, dia 14, as inscrições estarão abertas. Então, se você quiser conhecer mais sobre o curso, tirar suas dúvidas, agora ele é um método reconhecido pelo MEC. Então, você terminando o curso, você vai receber o seu diploma aprovado pelo MEC. E isso, com certeza, vai te dar muito mais condições de ser um profissional de excelência, né? Porque as pessoas vão te reconhecer como professor de ginástica rítmica. E, além disso, saiba que a gente vai aqui trazer essa semana as informações sobre o patrocinador oficial, que é como você conseguir alguém para te ajudar nesse investimento do curso de Ginástica Rítmica com Excelência, para que você alcance os seus objetivos, alcance a sua formação, mesmo
se você tiver com algum problema financeiro, sem condições financeiras no momento. Tá legal? Eu estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e amanhã às 8 da noite a gente tem mais um encontro aqui. Essa semana vão ter várias lives para a gente falar sobre a Semana dos Professores de Ginástica Rítmica. Então eu espero que esse conteúdo tenha contribuído com você. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos. E nesse perfil eu ajudo professores e treinadores a serem excelentes profissionais de ginástica rítmica, mesmo que eles não tenham sido ginastas. Seja bem-vindo à nossa Semana dos Professores de GR. E a gente se encontra então lá na aula 1, que eu tenho certeza que você vai assistir agora. Tchau, tchau!